Ora, muito bom dia pessoal, aí desse lado que gosta de assistir a uns videozitos no YouTube. Hoje temos aqui uma notícia boa para elevar a alma, subir o astral e, sem dúvida, endurecer a moral. Então, antes de tudo, enquanto houver esta subida de esperança que vou ler hoje, clique aí na inscrição, no gosto, e se quiserem comentar, esteja à vontade para comentar aí nas caixinhas de baixo. No final do vídeo, um pouco mais abaixo, vou deixar o link desta notícia, para quem quiser ler, esteja à vontade. Então passamos aqui à notícia. Apesar de já ter um pouco mais de um mês, achei bastante interessante e trouxe para vos ler e para vocês estarem a par, porque acho que é esperançosa. Então, diz o seguinte: Mónica Almeida, 37 anos, estava duplamente vacinada contra o C19 quando, a 31 de outubro, testou positiva à doença. Mónica, que sofre de asma e que trabalha como enfermeira numa unidade de doenças respiratórias no Serviço Nacional de Saúde britânico. Bom, quanto a isso, para mim é um ato quase de coragem. Alguém que tem uma enfermidade destas, ou seja, asma, trabalha numa secção do hospital onde as doenças são basicamente o trato respiratório. Numa altura pandémica, o vírus ataca praticamente, ou principalmente, a zona respiratória. Por muito que nos protegemos, há sempre aquela pequenina falha que pode ser cometida tanto por nós como por alguém ao pé de nós. Não esteja a usar máscara, não esteja a usar devida proteção, e lá temos nós, o bicharoco dentro de nós, a fazer os estragos que infelizmente se vê ele a fazer. E como nesta notícia vocês vão ver, fez à Mónica, infelizmente. Mas continuamos então a notícia. A mesma passou 28 dias em coma após a infecção. A Mónica conta que, 4 dias depois de ter testado positivo, perdeu o olfato e o paladar. Depois disso, começou a tossir sangue e sentiu os seus níveis de oxigênio a baixar. Foi nesta altura em que foi internada em estado crítico e, a dia 9 de novembro, colocada numa unidade de cuidados intensivos. Mónica revela ainda que a experiência a trabalhar numa unidade de saúde durante a pandemia preparou-a para aquilo que iria experienciar, mas ao mesmo tempo deixou-a mais assustada, dado que sabia exatamente o que poderia acontecer. Cá está. Às vezes é como diz o velho ditado: olhos que não veem e coração que não sente. Neste caso ela sabia o que poderia acontecer e não ia dar nenhum leve, de certeza absoluta. Mónica, uma mulher casada e com 2 filhos, e todos eles ficaram infectados, infelizmente, esteve 28 dias em coma, período durante o qual os seus pais foram aconselhados a viajar para o Reino Unido, Portugal, penso eu, para o Reino Unido, para despedirem da filha. Eu não consigo imaginar um pai e uma mãe receber uma notícia destas, mas tudo acabou bem, graças a Deus. Contudo, um medicamento inesperado acabaria por dar a reviravolta no estado de saúde de Mónica. Antes de ser internada, a enfermeira assinou um documento em que autorizava ser cobaia para os testes de medicamento alternativos contra a C19. Uma semana depois de esta estar em coma, os médicos decidiram administrar-lhe Viagra. Usar máscara, não esteja a usar devida proteção, e lá temos nós, o bicharoco dentro de nós, a fazer os estragos que infelizmente se vê ele a fazer. E como nesta notícia vocês vão ver, fez à Mónica, infelizmente. Mas continuamos então a notícia. A mesma passou 28 dias em coma após a infecção. A Mónica conta que, 4 dias depois de ter testado positivo, perdeu o olfato e o paladar. Depois disso, começou a tossir sangue e sentiu os seus níveis de oxigênio a baixar. Foi nesta altura em que foi internada em estado crítico e, a dia 9 de novembro, colocada numa unidade de cuidados intensivos. Mónica revela ainda que a experiência a trabalhar numa unidade de saúde durante a pandemia
preparou-a para aquilo que iria experienciar, mas ao mesmo tempo deixou-a mais assustada, dado que sabia exatamente o que poderia acontecer. Cá está. Às vezes é como diz o velho ditado, olhos que não veem, coração que não sente. Neste caso ela sabia o que poderia acontecer e não ia dar nenhum leve, de certeza absoluta. Mónica, uma mulher casada e com 2 filhos, e todos eles ficaram infectados, infelizmente, esteve 28 dias em coma, período durante o qual os seus pais foram aconselhados a viajar para o Reino Unido, Portugal, penso eu, para o Reino Unido, para despedirem da filha. Eu não consigo imaginar um pai e uma mãe receber uma notícia destas, mas tudo acabou bem, graças a Deus. Contudo, um medicamento inesperado acabaria por dar a reviravolta no estado de saúde de Mónica. Antes de ser internada, a enfermeira assinou um documento em que autorizava ser cobaia para os testes de medicamento alternativos contra a C-19. Uma semana depois de esta estar em coma, os médicos decidiram administrar-lhe Viagra. Cá está. Às vezes é como diz o velho ditado, olhos que não veem, coração que não sente. Neste caso ela sabia o que poderia acontecer e não ia dar nenhum leve, de certeza absoluta. Mónica, uma mulher casada e com 2 filhos, e todos eles ficaram infectados, infelizmente, esteve 28 dias em coma, período durante o qual os seus pais foram aconselhados a viajar para o Reino Unido, Portugal, penso eu, para o Reino Unido, para despedirem da filha. Eu não consigo imaginar um pai e uma mãe receber uma notícia destas, mas tudo acabou bem, graças a Deus. Contudo, um medicamento inesperado acabaria por dar a reviravolta no estado de saúde de Mónica. Antes de ser internada, a enfermeira assinou um documento em que autorizava ser cobaia para os testes de medicamento alternativos contra a C-19. Uma semana depois de esta estar em coma, os médicos decidiram administrar-lhe Viagra. Portugal, penso eu, para o Reino Unido, para despedirem da filha. Eu não consigo imaginar um pai e uma mãe receber uma notícia destas, mas tudo acabou bem, graças a Deus. Contudo, um medicamento inesperado acabaria por dar a reviravolta no estado de saúde de Mónica. Antes de ser internada, a enfermeira assinou um documento em que autorizava ser cobaia para os testes de medicamento alternativos contra a C-19. Uma semana depois de esta estar em coma, os médicos decidiram administrar-lhe Viagra. Estado de saúde de Mónica. Antes de ser internada, a enfermeira assinou um documento em que autorizava ser cobaia para os testes de medicamento alternativos contra a C-19. Uma semana depois de esta estar em coma, os médicos decidiram administrar-lhe Viagra. Medicamento alternativos contra a C-19. Uma semana depois de esta estar em coma, os médicos decidiram administrar-lhe Viagra. Estar em coma. Pois é, meus amigos, ouviram bem, Viagra. O medicamento, segundo se reporta, abriu-lhe as vias respiratórias e os pulmões começaram a abrir e passou a precisar de menos de 50% da quantidade de volume de oxigênio. Mónica recuperou ainda a tempo de passar o Natal em casa, felizmente. A 14 de dezembro teve alta. Hoje, ela não poupa nos agradecimentos à equipa de profissionais de saúde que tomaram conta dela, bem como ao medicamento que a salvou. Contudo, as sequelas ainda se fazem sentir. Após quase um mês em coma, Mónica apresenta alguma dificuldade de imobilização, precisando de ajuda para tomar banho e vestir-se. A sua recuperação poderá levar meses. Felizmente a medicação fez o efeito esperado na Mónica e penso que talvez fosse cada vez mais o caminho a percorrer, em vez de tanta vacina como andam a dar, 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, enfim, por aí vai, haver uma medicação capaz de combater a infecção.
Hoje em dia que temos tanta tecnologia e um avanço tão grande na ciência e que continuamos a ser uma forma de combater este vírus, é impressionante. Ou talvez até finalmente já tenhamos essa forma de combater o vírus, com este comprimidinho azul. Se antes era usado para trazer ao de cima a força do homem, hoje consegue trazer de volta à vida alguém em quem já não havia esperança de retornar à vida, infelizmente. Mas graças a Deus tudo acabou por correr bem e desejo a Mónica tudo de bom e uma recuperação total junto da família e das pessoas que ama. E a quem estuda esta medicação, estas formas de medicar para combater este vírus, os meus parabéns por esta forma ousada de conseguirem este pequeno milagre de Natal, porque isto foi um pouquinho antes do Natal, e espero que continuem neste caminho e que continuem a conseguir salvar vidas, porque precisamos desta força e desta evolução. Pessoal, esta foi a notícia de hoje. Espero que tenham gostado desta esperança em mais alguma forma de se combater este bicharoco. Por aqui me despeço, desejo a todos um bom fim de semana, que se encontrem todos bem, e lembrem-se de duas coisas que vão parecer um clichê provavelmente, mas enquanto há vida há esperança. E aproveitem cada dia como se fosse o último para praticar o bem e ajudar o próximo, porque sinceramente a gente não sabe, nem faz ideia quando é que será o último dia a chegar. Por aqui me despeço, um abraço e fui. Até à próxima, pessoal, um abraço.